Salve, salve, coleguinha, tranquilos? Olha só, hoje a gente vai estrear aqui o nosso quadro Dicas do Coach, só que de praticamente uma aula, né? Que é o seguinte, eu convivo, eu faço muitas avaliações físicas, né? Converso muito com os meus alunos, pergunto bastante da rotina alimentar deles, então tem muitos casos que a gente precisa estudar que pode ser o seu caso também. E eu venho através deste quadro aqui tentar clarear algumas ideias e no final das contas eu quero te ajudar a você conseguir conquistar o seu objetivo, que primeiramente a gente precisa organizar a alimentação para os senhores e para as senhoras que querem emagrecer, coleguinhas. É isso aí. Então, para emagrecer, a gente tem três conceitos básicos, tá? Que são os treinos, as alimentações, né? Os ranguinhos aí durante o seu dia e o descanso. Então, entenda que isso é um tripé, certo? Se um dos três aqui falharem, com certeza você não vai ter um resultado efetivo. Então, eu preciso necessariamente de treinamento físico, de nutrição, né, que é a alimentação controladinha, e descanso, beleza? Então, o que é essa organização alimentar? Nada mais é que a gente vai pegar a rotina do seu dia, e não precisa ser transcrito aqui pontualmente, né? Nossa, hoje eu comi um pãozinho francês. Nossa, amanhã eu vou comer outra coisa. Não, mais ou menos no geral, tá? Pra gente acabar entendendo e vendo alguns pontos que a gente pode tentar ajudar, tá certo? Então, isso aqui não é também um plano nutricional, né? Eu não posso fazer isso. Quem vai fazer isso vai ser o seu nutricionista, mas sim eu tenho a formação aí de pós-graduação em nutrição esportiva, tá? Mas isso não me dá o direito de prescrever nenhuma alimentação. Então, o que eu vou falar aqui é um geral, o que funciona e o que acaba não funcionando, tá certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é sentar, colocar no papel mais ou menos a sua rotina, para a gente entender onde é que a gente está pecando, tá certo? Ou para ver se realmente está tudo muito certinho aqui, está tudo ok. Então, beleza. Primeira coisa que a gente precisa fazer já é dividir entre as refeições durante o dia todo. Então, eu tenho aqui café, lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, digamos assim, o jantar e a ceia. Colocamos também aqui, ó, o horário, o que come e o que bebe. De uma forma geral, tá? Lembrando que a gente não precisa colocar tintim por tintim, faça-o se você quiser fazer. E as rotinas, elas dependem muito da profissão de cada um, depende muito da vida de cada um. Então, o que eu vou tentar passar aqui são algumas formas, é, pelo menos do que eu vejo da maioria, tá? Mas a gente tem exceções, por exemplo, da galera que trabalha à noite. Isso aqui é totalmente diferente de uma pessoa, digamos, vamos chamar de pessoa comum, tá? Que trabalha no horário comercial. Eu vou puxar também um pouco para o lado do professor, da professora de sala de aula, porque, não sei se vocês sabem, eu sou professor de educação física escolar também, então eu tenho mais de 10 anos de experiência dando aula em escola. Imagina quantas professoras ou professores já não passou na minha vida, e ainda mais perguntando o que eu faço, o que eu não faço, pois eu sempre trabalhei como personal trainer. Hoje eu possuo aí, sou proprietário de um box de cross training, então quando as pessoas veem o meu trabalho, elas querem tirar dúvidas do treino, da alimentação, e o mais difícil é a gente conseguir dar um jeitinho aqui na alimentação. Então é uma dúvida que todo mundo tem, professora, o pessoal que trabalha de noite, o pessoal que só trabalha, o pessoal que trabalha menos, enfim. Vamos ver aqui então como é que funciona, tá?
Eu vou dando alguns exemplos e você pode fazer aí no papel seu aí, de repente, colocar a sua rotina na sua folhinha, tá certo? Então vamos lá. O horário. Ah, vamos colocar o horário que acorda, tá? Então vou supor aqui que seja 6 horas da manhã, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte: vamos colocar a rotina mais ou menos de uma professora. Vamos pensar desse lado aqui por enquanto, tá? E uma professora que dá aula no período da manhã, tá certo? Vamos lá. Então, geralmente essa professora, se ela entra para dar aula às 7 horas e ela tem a vida dela, de repente tem os filhos dela para cuidar, pá, não sei o quê, então vamos colocar que ela acorde às 5 horas da manhã, tá? Então aqui 5 horas da manhã, horário que ela acorda. É, basicamente, até onde eu vejo, elas tomam, ou nem tomam café, tá? No máximo vai tomar um cafezinho preto. Vou colocar aqui um café preto às 6 da manhã, tá? E tem mais a rotina lá da vida dela. Aí, como eu dou aula de manhã, ela entra no trabalho às 7 horas da noite. Da noite, 7 horas da manhã. Vou colocar aqui 7 que ela entra no trabalho. Geralmente as pras têm 15 minutos de café. Então, quando as crianças vão para o intervalo lá, ela tem o horário do cafezinho dela que é 15 minutos. Vou chutar aqui que seja 10 horas da manhã. Beleza, o que essa professora come? Ela pode pegar, levar alguma coisa, tá? Vamos supor que seja essa pessoa que ela leva alguma coisa. Vou até colocar como mais exemplos. Ela pode levar alguma fruta, pode levar um pãozinho ou ter um pãozinho já lá na escola. Às vezes o pessoal se reúne lá, uma galera traz uns pães, outra galera traz uns frios e tem sempre uma manteiguinha por ali. Bolachinha, pode ser aquela bolacha água e sal, às vezes é aquela bolacha recheada, mais ou menos assim que funciona, e toma café preto. Como a gente está falando de muita gente, vou colocar aqui também suco, tá? Que geralmente tem para as crianças também, então eles acabam aproveitando. Beleza, aí no almoço, se a criança entra às 7h30 na escola, por exemplo, ou das 7h meio-dia, ou das 7h30 meio-dia, vamos colocar aqui meio-dia, das 7h30 meio-dia e meio, né? Vamos colocar aqui entre 12h30 e 13h30. E o que se come no almoço? Geralmente a gente vê um arrozinho, um feijão. Vou colocar como proteína do dia, tá? Vou colocar uma proteína porque pode ser ovo, pode ser uma carne vermelha, pode ser uma carne de porco, pode ser peixe, enfim. Pode ser muita coisa. Então a gente pode colocar aqui como uma proteininha, tá? Se tiver talvez uma salada, tem gente que come, tem gente que prefere só legumes, tem gente que não come nenhum dos dois, nem salada, né? Nenhum leguminho ali, nada. Não vai, tem a tal do paladar infantil, que só funciona no para legume, né? Tipo um brocolinho, ah, eu não gosto, uma cenourinha, um alface lá, de vez em quando um tomatinho, que aí come. Do resto tem paladar infantil, mas enfim, isso é outro papo lá para outra história, para outro dia. Beleza? Às vezes tem uma sobremesa. Geralmente tem aquele chocolatinho, sabe? Depois do almoço. Então eu vou colocar aqui um chocolatinho. Que a maioria das pessoas, ou pelo menos grande parte que eu vejo aqui, eu tenho que perguntar porque normalmente não me passam, tá? Mas é isso. Talvez não tenha sobremesa, talvez tenha fruta de sobremesa. Isso aqui é bastante. O pessoal curte comer uma frutinha. E aí, beleza, dependendo desse lanche da tarde aqui, dependendo do dia, as professoras elas ou continuam na escola, ou elas voltam na escola, porque tem as reuniões, os planejamentos, e tudo é feito contraturno, tá? Quem é professora da tarde vai fazer isso, né, tudo de manhã, então a rotina muda. E aquela pessoa que treina à noite, está dormindo aqui, né, é loucura. Por isso aqui é muito particular, tá? Então se tiver alguma dúvida, alguma coisa,
pode mandar para mim que a gente vai batendo um papo aqui e tentando ajudá-los, tá certo? Então, beleza. No lanche da tarde, lá depois da reunião, um pouquinho antes, vamos colocar umas 17 horas, entre 16 e 17 horas, tá? Que geralmente se come pão, come pãozinho, come bolo, bolacha entra de novo, que mais? Chocolate, às vezes vai pro salgado, porque na escola tem muito disso. Daquelas mães que vão para a escola, ou tem a cantina, né, da escola, ou tem algumas mães lá que levam, presenteiam, ou até que vendem, né, algumas coisinhas lá, tipo trufa, pão de mel, deixa eu ver. Geralmente essas coisas difíceis você vê vendendo um lanche natural, por exemplo, tá? Então, se come um salgado, geralmente tem um refri junto, ou algum suco, mas vamos colocando, vai, vamos ver aqui o que dá. Então, de beber, o que a pessoa bebe? Ah, no almoço também, né? A gente não colocou. Então, o que a pessoa bebe no almoço? Pode ser água, tem dia que é refrigerantão, tem dia que é suco, tem dia que não é nada. É isso. No lanche também da tarde, geralmente é um café com leite, suco entra também. Dependendo do que for comer, tem refri de novo, que é o que sobrou lá do almoço, ou o suco. Eu já tinha falado suco, mas é isso mesmo. Água. Beleza. Entre 16 e 17 horas. E tem o jantar. O jantar aqui, tem gente que simplesmente não janta. Tem gente que, vou colocar por volta das 20 horas, tá? Então, sei lá, 20/21 horas. Tem gente que faz idem almoço, beleza? Tem gente que só come a proteína e os legumes. Tem gente que não gosta de comer carboidrato à noite. E deixa eu te falar uma coisa. Carboidrato à noite é ruim? Me ajuda, quer dizer, me atrapalha, né? Com o emagrecimento, tipo, eu engordo se eu comer carboidrato à noite. E digo a vocês que não. Não é o horário que você vai comer o tal do carboidrato. O carboidrato não é o vilão da história, meu coleguinha. O que é o vilão da história? É a quantidade. Então você pode comer, sei lá, qualquer coisa no jantar. Você pode comer pizza todo dia. Aliás, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou falar isso, porque falar que pode comer pizza todo dia, vão sair falando, o Bruno falou que posso comer pizza todo dia. Cara, que não engorda, né? De fato, se comer um pedaço, bota uma saladona do lado lá, ok, tá tudo certo. Tá, o carboidrato, ele é a nossa primeira fonte de energia. É como se fosse um carro com a sua gasolina. Se eu não tiver carboidrato na minha alimentação, eu não ando para frente, eu não penso direito, enfim. É isso. Então, o horário que você come o carboidrato não vai fazer diferença se você emagrece ou não. O que vai fazer a diferença é a somatória do seu dia inteiro, tá certo? Isso é importante a gente se ligar. Beleza. Idem no almoço, ou proteína no lanche, ou simplesmente não é nada. Faz um, sei lá, tapioca, vou colocar aqui, tapioca, ou fica de jejum, simplesmente, né, que eu estava dizendo. E aí, beleza, passou a ser lá, sei lá, 22, 23 horas. Às vezes toma um chazinho, chá, aí tem aquela famosa bolachinha água e sal lá, bolacha de sal, né, dependendo de onde você esteja ouvindo esse vídeo. É isso. Acho que isso aqui tá mais ou menos completinho. Ah, no jantar a gente come pipoca.
troca o jantar lá por pipoca. Legal. Ou, muitas vezes, os iFood da vida, né? Então, eu vou colocar aqui como fast food, vai. Fast food. Por incrível que pareça, tem gente que come, pede comida todo santo dia. Uns por não ter oportunidade de cozinhar, então pede um almoço lá, o jantar propriamente, o arroz e feijão, mas isso é muito difícil porque geralmente vem lanche, vem pizza, vem pastel, vem todo esse blá dentro aqui do nosso jantar. Tem gente que faz isso 2, 3 vezes por semana, tem gente que faz isso muito mais, tem gente que deixa só para o fim de semana. Aliás, a gente vai falar disso, tá? Mas é isso, bom a gente colocar aqui no papel para a gente entender. Tá certo? E o que bebe lá no jantar, né? Voltando aqui que eu não coloquei, vai ser mais ou menos ali como o almoço. Então vai ter água, vai ter refri, vai ter cerveja, né? Afinal a pessoa vai falar assim, eu mereço. Vai ter sobremesinha, né? Então vai ter seus docinhos lá também, além do que a gente bebe, né? Basicamente é isso. Beleza. Então o que eu faço agora a partir disso? A gente vai analisar onde você está pecando, se estiver pecando, onde que tem muito tempo de jejum, onde que eu consigo, né, me organizar melhor, como fazer para organizar melhor. Então, mais ou menos as pessoas fazem isso durante a semana, tá? Então, por exemplo, colocar a hora que vai dormir, tá? Vou colocar aqui 22 a 0 horas. Mais ou menos essa é a rotina aí alimentar dessa pessoa que a gente está imaginando. Então, beleza, o que a gente pode fazer aqui? Esse café preto, como a gente acabou de dormir lá, acabou de acordar aqui, a gente necessita colocar um lanche saudável, né, dentro do nosso organismo, porque a gente ficou em jejum o tempo que a gente está dormindo. Aliás, eu não digo que jejum é certo ou errado, falando sobre jejum intermitente, tá? Todos têm os seus benefícios, só que o problema do jejum intermitente é que ele é muito difícil de fazê-lo, porque as pessoas não sabem como fazê-lo, só imagina como é, faz tudo errado. Isso acaba piorando a nossa situação. Então, eu sou adepto à alimentação normal aqui durante o dia, para mim isso faz muito bem. Eu sou uma pessoa que não consigo me adequar ao jejum intermitente, então nem quero, tá? Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Sabe fazer? É orientado por um nutricionista? Sim, beleza. Não, não faça. Não faça sem saber o que você está fazendo, porque às vezes fica uma quantidade grande sem comer e pode acontecer o quê? Pode dar hipoglicemia, principalmente para quem treina em estado de jejum. Tem gente que treina super bem, né, sem alimentação, tem gente que gosta de treinar de jejum. Mas tem gente que treina de jejum passa mal, que dá hipoglicemia. E aí a pessoa fica lá malzona. Então, cada organismo vai reagir de um jeito, tá? Então, por conta disso, eu não gosto do jejum intermitente, porque as pessoas não sabem fazer. De repente ela fica o dia inteiro sem comer, né? Acha que está fazendo certo. Decide uma refeição só no dia. Só quando ela faz a refeição, ela arregaça, malandro. Arregaça pra caramba. E aí depois ela vai estar com fome, ela não vai seguir a regra e ela vai comer mais. Então ela pode ter distúrbios de comer muito. Fugiu o nome da palavra agora? De compulsão alimentar. Então tomem cuidado com as dietas aí. Seja, desde que seja realizada por um nutricionista, por um profissional. Aí sim, se não for, melhor nem começar, tá? Vamos pelo basicão aqui. Isso aqui é o mais fácil, é o padrão que a gente seguiu a nossa vida inteira. Então, beleza, vamos lá. Onde que a gente pode organizar aqui o nosso café da manhã? Eu gosto, ou indico, se a pessoa consegue fazê-lo, né? Depende da rotina dela, uma fruta. Que fruta? Pode ser maçã, banana, mamão. Aqui a gente pode colocar
outros exemplos também. Aí na fruta, aí sim você pode comer o pão. Aliás, o pão, né, não é o vilão da história. Tem gente que é assim, ah, Bruno, eu parei de comer pão, mas por quê? Porque pão não faz mal, e para. Não, colega, o pão ele não é o seu problema maior. Eu vou dizer o que é o seu problema maior. É o seu fim de semana. Além do seu fim de semana, é as beliscadas aqui do dia a dia que a gente não colocou no papel, tá? Então tome cuidado, porque o exagero do que você come pode trazer os malefícios, né? O que você pode estar engordando, você não está nem percebendo, tá certo? Cuidado, a gente vai falar sobre isso aqui mais pra frente. Então, beleza, o café aqui tomou uma frutinha lá, que seja o mamão, por exemplo. Toma um cafezinho preto, seu café com leite, pode comer o seu pãozinho aqui, beleza. Que a gente está nutrido. Ah, Bruno, não consigo comer o pão, não tem problema. Não consigo comer a fruta. Beleza, vamos tentar se organizar. Vai ficar no cafezinho, pensa numa proteína aí qualquer. Pode ser tapioquinha também, enfim. No lanche da manhã é importante a gente fazer esse lanche, até para manter o nosso organismo rodando. E vai te ajudar também a não chegar no almoço aqui morrendo de fome, tá? Então, esse é o principal, na minha opinião, é o principal feito, tá? Tomar um lanchinho aqui para comer menos no almoço. Vocês vão ver que vai ter gente que só almoça e janta, só faz o almoço e o jantar. Aí beleza, só que come pra caramba no almoço, depois vai dar aquela boa, aquela moleza, aquele sono. Passa a tarde inteira sem comer, vai comer só no jantar e rebenta de comer também. Isso não é legal, tá? Isso faz, para quem quer emagrecer, por exemplo, é comer excessivamente, então não faz bem aqui para nosso objetivo, tá certo? Então beleza, feito o lanchinho aqui, se você não faz, dê um jeito de comer aqui mais ou menos aí entre o café da manhã e o almoço, tá certo? Aqui é importante. Mas poxa, Bruno, eu não consigo, não tem tempo. Cara, existe barra de proteína, que é diferente das barras de cereais que vendem nas farmácias aí. A barra de proteína ela tem muito mais proteína de qualquer outra coisa, tá? O nome dela já diz. Então você está colocando a proteína dentro do seu corpo, que é ótimo, ajuda na construção muscular, aquela brincadeira toda da proteína, e ela te sacia a fome aqui, e você está comendo um lanchinho saudável. Consegue colocar uma fruta aqui? Boa também. Vou até colocar de outra cor. Essa cor vermelha é o que mais ou menos a gente tenta corrigir, tá? Ficou em jejum, aqui a gente coloca, pode ser fruta, barra de proteína, pode ser que mais? Iogurte, é uma boa pedida. Iogurte, qual iogurte? Aqueles naturais. Iogurte natural, você pode colocar uma granolinha ou colocar na própria fruta, colocar com mel. O que é interessante é que a gente já ter pronto, tá? E se você não tiver condições de sentar e comer, você vai para a barrinha de proteína que é o mais fácil, cabe no seu bolso. Tá? E depois você vai lá pro almoço. O almoço, como eu falei aqui, não tem segredo. É o arroz, é o feijão, basicão lá, ou seja, lá o macarrão, a proteína do dia, tá? E a saladinha aqui, os legumes. Feito isso, tem uma quantidade razoável, que a média é 2 colheres de arroz para uma colher de feijão, 100 gramas, 150 gramas de proteína e lá uma porçãozinha de salada. Uma dica legal aqui, tenta começar sempre a se alimentar pela salada. Qual a estratégia disso? Tá? Não é nem etiqueta, é porque se você come mais salada, você se alimenta um pouco menos do restante aqui da nossa refeição. Eu estou dizendo que não é que a gente vai, nossa, comer só, é só para não exagerar, você consegue fazer uma alimentação boa, tá certo?
tranquilinho. Então é mais ou menos essa dica aí na hora do almoço. Pro lanche da tarde, mesma coisa que pro lanche da manhã. Basicamente a mesma coisa. Pode ser fruta, pode ser barra de proteína, pode ser um iogurte natural, pode ser uma tapioquinha, tá bom? Coisa mais tranquila, da mesma forma, pra gente não chegar no jantar lá arregaçando. E para esse tipo de pessoa que a gente está colocando aqui, geralmente treina à noite. Então você tem que ter uma alimentação aqui para você poder treinar à noite com energia, para não ter o perigo de passar mal. Principalmente se você está iniciando o seu processo de treinamento. Tá? Vem uma demanda grande aí de gasto energético, então eu preciso estar bem alimentado para poder fazer o nosso treininho e ter rendimento no treino. A não ser das pessoas que já fazem algumas dietas especiais, que é o caso de jejum intermitente, que é feito por um Nutri, por uma Nutri. Tudo bem? Quem está falando do professorzinho, da professora, que tem mais ou menos essa rotina aqui. Beleza. Vou pro treino, vou para minha atividade extra, volto para casa de qualquer forma, depois de qualquer exemplo que você queira, mas depois eu tenho jantar. Aí a pessoa me deu tudo isso aqui, ou ela almoça igual, ou ela faz o jantar igual ao almoço, ou fica só na proteína e nos legumes. Essa da proteína e os legumes é bom para quem não está comendo nada. Mas se você gosta de comer um arroz e feijão, coloca um pouquinho lá igual almoço, tá tudo certo. Tá? Não vai ser isso que vai ser o seu problema. A gente gosta de comer pipoca. Evita, obviamente, né, os fast food. Cuidado com os excessos. Vamos programar isso daí. Eu quero falar disso mais pra frente, tá? Evitem os exageros. Ah, Bruna, posso comer um chocolatinho? Que pode, mas qual é a quantidade do seu chocolate? Qual é a quantidade do seu doce que seja aí? Cara, você consegue ser feliz treinando, consegue ser feliz se alimentando bem, você consegue, não precisa, sabe qual é o pior? É aquela pessoa que come, mano, mas come, que a alegria dela é comer, que eu fico muito alegre por isso também, me deixar feliz, só que tipo exagera. É aquela sensação de desabotoar o botão, desabotoar o botão, acho, né? Desabotoar a calça aqui depois da alimentação e fica aqui, cara, isso é terrível, isso você sente mal, isso não é bom, então só controla a sua alimentação. Ai, 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 ui, ui. Beleza? E na ceia, tem gente que nem faz a ceia, tem gente que tá com um pouquinho de fome ainda, toma um chá, isso vai depender muito, né, do horário. Pode ser uma bolachinha ali, não tem problema desde que veja a quantidade, tá? Então aqui, no geral das contas, aqui no final das contas, a gente não tá excluindo nada. Eu não gosto de excluir alimentos, eu gosto de fazer a pessoa entender como você vai comer, qual é a quantidade, é isso que importa no final das contas, tá certo? Você pode comer seu doce todo dia, mas o quanto vai comer desse doce? Vai arrebentar com o seu organismo? É isso que a gente tem que pensar. Aí, agora a gente tem alguns cuidados, tá? Isso aqui geralmente a pessoa faz, pode ser que a pessoa faça lindo, perfeitamente. Você coloca no papel e fala, caramba, até que eu me alimento bem. Só que aí a gente faz isso só até, por exemplo, a quinta-feira, tá? Então isso aqui é um outro ponto que eu queria chegar para os dias da semana. Vamos lá. Faço segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nossa, saiu tudo feio. Então aqui, ó, geralmente vamos colocar uma pessoa aí bacaninha, ela faz aqui, ó, de quinta, de segunda a quinta, faz bonitinho. Sobrou sexta, sábado, domingo, arrebenta, happy hour na sexta, feijoada no sabadão na hora do almoço, com a cervejada, aí à noite tem o pastel, aí domingão já acorda mais tarde, talvez, dependendo da rotina, faz aquele baita café da manhãzão top, aí vai almoçar na casa de alguém da família lá, que é
aquele banquete gigante depois à noite, o que sobrou do almoço, come no jantar ou pede mais alguma coisa. Tem festa, tem ocasiões especiais aí que manda com o rango pra dentro. Aí vamos supor, ó, que ela faça um treino bacana aí 3 vezes por semana, tá? Uma mediazinha, faz alimentação aqui e vamos supor um número, tá? Que ela perca aqui menos 1 quilo. Só que chega aqui no sexta, sábado, domingo, ela ganha, tá? Vou colocar essa matemática, ela ganha aqui mais 1,2 kg. 1,200, pá. Beleza. No final dessa semana, ela somou 200 gramas, 200 calorias, tá? Perdão. 200 cacau nessa semana. Então aqui está com saldo positivo. E para a gente emagrecer, a gente precisa do quê? Sempre do saldo negativo. É o tal do balanço energético. Balanço energético negativo. Então, beleza. Ela somou aqui nessa semana. Se ela repete isso aqui por um mês, vamos fazer vezes 4. No final do mês, ela tem 800 calorias a mais. Que beleza, ó, só no final do mês. Soma agora, durante o ano, quantos quilos vai ter? Ou seja, o que eu quero chegar? Que às vezes o vilão da história não é o seu pão. O vilão da história é sua sexta, seu sábado, seu domingo. Beleza? E no caso da Almerada aí, da turma do futebol, tem a quarta também. Né? A quarta-feira geralmente é do fute. Quarta, quinta-feira já começa a avacalhar aqui. Aí, meu amigo, é muito difícil você ter algum resultado de emagrecimento aqui, tá? E vamos supor que você continua arregaçando aqui no seu fim de semana e você nem treinou durante a semana. Esse número aqui muda, triplica, né? É fácil pensar assim. Então, dessa forma que a gente está vendo aqui, muito difícil você ter um tipo de emagrecimento. Não vai chegar no seu objetivo. E aí você vai culpar quem? Ou o seu professor, ou o seu treino, que não está dando certo, né? Que no final das contas, quem está fazendo alguma coisa errada é você. Então, esse tipo de estratégia aqui que a gente está falando é para a gente ver, observar, corrigir, replanejar e de novo na próxima semana, no próximo dia. Isso aqui é sempre fundamental estar acontecendo para o seu processo de emagrecimento. Pensa sempre nisso. Tem umas dicas aqui, ó, que agora eu vou passar por cima para a gente tentar melhorar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, isso são relatos que eu ouço, tá? Que eu gosto até de passar para outras pessoas e a gente vai trocando experiência. Então é bem maneiro. Então é o seguinte, você é o tipo de pessoa que traz a refeição, né, as panelaiadas lá, posta a mesa linda, maravilhosamente. Ou você é o tipo de pessoa que deixa lá no fogão, aí você vai, faz o prato, depois vai lá na mesa para comer. Ou no sofá, né, que acontece muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou fazendo essa pergunta, tá? Porque se você coloca tudo em cima da mesa e tá ali comendo, poxa, ali pode ser o seu exagero também, sabe que hora? Pô, vou pegar mais um pouquinho aqui. Vai lá, bota mais um pouquinho. Ou olha a panela e fala assim, nossa, vai sobrar só isso? Vou comer também, né? Brau, bota lá no papel, bota lá no prato. Aí você está comendo a mais do que você já tinha se programado ali naquele prato. Olha que loucura. Então, se você faz isso, se você se pega fazendo isso daí, começa ou entenda que o que você pôr no prato é o que você vai comer, ou faz essa estratégia, deixa lá no fogão, você vai, faz o seu prato bonitinho e depois você senta lá para comer. Se der vontade de pegar de novo, ela não vai estar tão fácil ali. Então você já vai conseguir pensar que isso pode, isso pode te ajudar. Então, essa é uma estratégia. Eu vi também uma pessoa, o que ela fez? Ela me disse, né? Comeu num prato de sobremesa, porque ali
coube a comidinha dela ali, o que ela raspou o prato já ficou aquela sensação de, poxa, come o prato inteiro. Porque tem gente que coloca no pratão lá comum e quer preencher tudo, né? Botar tudo lá, fazer o pratão lá. Então pode ser que ajude também dessa forma. São estratégias que eu ouvi que possa fazer sentido para você aqui agora, tá certo? Então, concluindo, faça a sua organização, tá? Veja a quantidade de dias de treino, se é que você treina, né? Por favor, diz que sim. Faz quantidade de treino para a quantidade que você faz os seus exageros. Qual que é a melhor coisa aqui, ó? Como eu gosto de fazer para a galera? Cara, pega um dia para uma refeição e como que você tiver vontade de comer. Inclusive, pode até comer, tipo, absurdamente, mas uma refeição, tá? Absurdamente que eu quero dizer, não é para também arregaçar a vida, mas sim, como você tem vontade, 2, 3 pedaços de peixe naquele dia. Só que para isso você vai ter que garantir os seus dias de treino durante a semana, tá? Viu que vai ter alguma festinha? Já treina no dia da festa, faz uma caminhada, uma corrida, vai para sua academia, blá, blá, blá. Queime caloria, tá? Então quanto mais a gente queimar caloria aqui, melhor. Afinal de contas, ó, tem 3 formas da gente conseguir o melhor resultado. Ou eu elevo meu nível de treino e mantenho minha rotina, por mais bagunçada, a rotina alimentar, por mais bagunçada que ela seja. Então eu estou gastando mais calorias, significa treinar quase todo dia, tá certo? E eu mantenho a mesma linha aqui de alimentação, pode ser essa mesma linha aqui como exemplo. E ó, então eu gasto mais energia e consumo menos, beleza? Segunda forma, a gente mantém o nível de treino, que seja aquelas 2 vezes na semana, e aí eu diminuo a minha quantidade da ingesta. Então sim, você quer emagrecer, você precisa comer menos e treinar um pouquinho, é isso, e descansar, lembra aquele tripé que eu falei. Mas pensando aqui, então eu ainda tenho esse déficit calórico, certo? Agora, o melhor, o top de todos é quando a gente eleva o nível de treino, pô, consigo treinar todo dia meia hora, perfeito, e diminua a quantidade aqui de ingesta calórica. Olha a distância que eu estou falando, então eu tenho muito mais déficit calórico. É nessa hora que você conseguir fazer isso, é nessa hora que você vai ver um baita de um resultado. Muito treino e segurar nossa alimentação. Aí fechou. Aí você tem o seu estado de emagrecimento que você queira. E é só acompanhar nas avaliações, acompanhar aí os seus processos de planejamento e os seus processos de alimentação e treino. Beleza? Então, por hora, é isso aqui. Espero não ter me estendido muito. Qualquer dúvida, manda mensagem. Tamo junto. Até a próxima. Vral!